E aí pessoal, sou eu, Otávio Reis, do canal Super Humano 360. A gente vai tratar de um tema muito interessante hoje. É uma pesquisa, que eu fiz aí sobre a questão do que aconteceu em Fátima. Qual foi a fenomenologia que estava envolvida em Fátima, em Portugal. Para quem não sabe, houve uma aparição, várias aparições de Nossa Senhora de Fátima, segundo disseram, e é o que a gente vai investigar. Será que isso é uma fraude? Será que é uma farsa? Será que é verdade? É um fenômeno espírita? É um fenômeno ufológico? O que foi que realmente aconteceu ali em Fátima? E depois que isso aconteceu, muita gente começou a viajar para lá. Da mesma forma que nos Estados Unidos a gente via muita gente indo para conhecer a Disney, em Portugal era uma multidão de gente indo para conhecer Fátima. Não estou dizendo que Fátima é a Disney de Portugal, não, tá, gente? Com todo o respeito aí pela crença de cada um, Fátima é um local ali em Portugal, na Serra do Aire, que fica mais ou menos na região central ali, que tem entre 11 mil, 12 mil habitantes hoje em dia, mas que há 103 anos atrás tinha muito pouca gente, e era uma região com pastores ali, e dentro dessa região houve essas aparições. Por que eu pesquisei isso? Bom, primeiramente que minha família tinha uma fé muito grande em Nossa Senhora de Fátima. Vem de uma família católica, eu me lembro que meu pai foi a Fátima, trouxe uma imagem de Nossa Senhora. Teve um dia 13 de maio, que por coincidência era o dia de Nossa Senhora de Fátima e o dia da primeira aparição dela. Meu pai foi fazer uma viagem, eu me senti meio mal, assim, achando que algo errado ia acontecer com ele. Meu irmão sentiu a mesma coisa, minha mãe também. Eu lembro que minha mãe, inclusive, pediu para que a gente fosse orar para Nossa Senhora de Fátima naquele dia, porque já era o dia dela, pedindo proteção para o meu pai. E efetivamente, aconteceram alguns problemas ali naquele dia, naquele mesmo dia com meu pai, e foi por muito pouco assim que as coisas deram certo para ele. Ele conseguiu chegar são e salvo em casa, com alguns problemas. Então aquilo me marcou, a Nossa Senhora de Fátima, o dia 13 de maio, eu acabei pesquisando aquilo ao longo da minha vida, no início com a minha fé ali na época, influenciado apenas pela minha visão católica. Depois disso, já migrando mais para o meu lado de pesquisador, de dimensional, pesquisando as coisas num outro âmbito aí, mais amplo, e aí até que eu comecei a me tornar um pesquisador de Dacla Pesquisas, e ali nós tivemos contatos diretos, fomos contatados por seres extraterrestres, e esses próprios seres nos passaram informações que havia uma relação deles com o fenômeno de Fátima. Então aí a gente foi pesquisar documentos, várias coisas que foram descobertas dentro dos próprios documentos do Vaticano, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, é o que a gente vai apresentar hoje de uma maneira bem didática, bem científica, não é achismo, é aquilo que a gente sabe através das nossas pesquisas e aquilo que está dentro dos documentos do próprio Vaticano. Beleza, pessoal? Vai ser um tema muito interessante hoje, então vamos acompanhar aí a gente. Sobre Fátima, pessoal, uma coisa é certa. É inegável que aconteceu alguma coisa ali em 1917. Num local lá dentro da cidade de Fátima que se chamava Cova da Iria, onde tinha alguns rebanhos ali de ovelhas ali perto. Então, que 3 crianças vivenciaram um fenômeno ali. Esse fenômeno, na Cova da Iria, em 1917, começou com apenas 3 testemunhos, 3 crianças. Depois a gente vai ver que não foi bem assim, não. Já tinham testemunhos anteriores, algumas coisas aconteceram antes, mas oficialmente fala-se que dia 13 de maio de 1917 tiveram 3 pastores, crianças, que viram uma imagem de uma mulher que chamaram de Nossa Senhora de Fátima depois. Acharam que era Nossa Senhora. Depois disso, o número de testemunhos foi crescendo. Dia 13 de junho a gente tinha 40 pessoas já assistindo, a maioria dos aldeões que estavam ali. Dia 13 de julho, entre 4 e 5 mil pessoas estavam presentes já. Quando foi dia 13 de agosto, a gente tinha entre 15 e 18 mil pessoas, mas os pastores, os videntes, não estavam presentes nesse dia. Dia 13 de setembro, nós tivemos entre 25 mil e 30 mil pessoas presentes, e o final disso foi dia 13 de outubro de 1917, quando nós tivemos o famoso milagre do Sol, entre 50 e 70 mil pessoas presentes. Então, com quase 70 mil pessoas testemunhando um fenômeno, da mesma maneira ali, relatando. Então a gente vai falar dos testemunhos dessas pessoas, do que aconteceu, temos fotos, temos tudo, e é o que a gente vai abordar dentro dessa questão aí. Mas o que realmente aconteceu? Cabe aqui a gente falar um pouco das aparições marianas, que são as aparições das Marias aí.
No mundo inteiro a gente tem essa questão das aparições marianas, né? Como a gente pode ver aí, a gente tem no mundo inteiro vários pontos onde as Marias teriam aparecido, né? Pelo menos o que as pessoas acharam que eram as Marias, e nós temos algumas aparições que foram reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica. Então, como a gente pode ver aí no mapa, a gente tem essa questão de onde aparecem as Marias, ou apareceram, e onde foi reconhecido pela Igreja Católica. Mas tem uma coisa que é interessante a gente dizer, é sobre a questão, uma distinção que eu acho fundamental, que a gente fala entre uma aparição e uma visão. Porque uma aparição, quando a gente fala que teve uma aparição, deveria ser algo objetivo. Por exemplo, quando a gente fala de uma aparição, apareceu alguém que todo mundo vê, né? E no caso dessa Nossa Senhora de Fátima, não foram todas as pessoas que viram, né? Foram só os videntes, que eram aqueles 3 pastores, que viam, e uma outra pessoa da multidão que conseguia ver também. Então, na verdade, parece estar ligado também a um fenômeno de vidência. Então isso leva a gente para lado espiritual? Não necessariamente. A gente vai ver que não quer dizer que seja espírito, nada disso. Pode ser outra coisa também, pode estar ligado também a fenômenos ufológicos, né? Então, mas a primeira coisa que a gente tem que separar é que falam que foi uma aparição. Aparição é quando alguma coisa aparece e todo mundo ali vê, né? Tem uma distinção nisso aí. Na verdade, foi uma visão ali, foi subjetiva. Poucas pessoas viram, a maioria não viu, né, o que estava acontecendo ali. A não ser o milagre do sol ali no dia 13 de outubro, que foi anunciado e que realmente todas as pessoas viram. Como que começou essa história de aparição de Nossa Senhora, né? Como que surgiu essa tradição? Então, a gente tem uma primeira aparição que é mais ou menos no ano 40 da era cristã, que foi em Saragoça, no norte da Espanha, que falam que apareceu para o Tiago, irmão de João Evangelista, que ele teria visto uma mulher, né? Essa mulher acompanhada de anjos, sentadas num trono, e essa mulher, no momento que o Tiago orava. Então ela é considerada a primeira aparição de Nossa Senhora, mais ou menos no ano 40. Teoricamente, a Nossa Senhora, a Maria, mãe de Cristo, ainda estava viva. Então acreditam que foi uma bilocação quando falam deste evento aí. Então, esse é o primeiro evento. E depois, como que isso seguiu? A historiadora francesa Sylvie Barnet, ela fala que isso remonta à tradição das Marias ao ano 380 da era cristã, mais ou menos, né? Que quando falava-se muito do feminino da época dos gregos, das deusas mães, dos cultos à fertilidade, nessa época aí começou-se a falar muito de aparições das Marias, né? O próprio pai da igreja, né, o Gregório, né, que criou o calendário gregoriano, ele é tido como um fundador da crença, né, dessa crença das Marias. E os visionários, gente, não são do jeito que a gente acha que é tudo homem bom, santo, não. Os visionários que viram Marias, tínhamos pecadores com perdão, mendigos, né, doentes, pessoas sãs, pessoas arrogantes, pessoas poderosas, pessoas pobres, todos tiveram a oportunidade de ver a Maria. Depois foi com o Papa Bento XIV, que ali teve o concílio de Latrão, mais ou menos no ano 1515, que começou a se estabelecer regras para verificar se uma aparição poderia ser validada ali pela igreja como algo oficial. Criou-se uma série de regras, né? Então, mas aí o que acontece? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem que a gente vai ver agora, né, com várias mulheres aí com manto. O que isso lembra a gente? Que tipo de lembrança a gente tem? Parece uma sacerdotisa? Lembra as Amazonas? Né? São guerreiras? Não são? Esse manto? De onde vem isso? Onde começou essa história? Então, quando a gente olha para onde começou a história, e quando a gente olha onde tivemos aparições, né, marianas, a gente teve aparições das Marias no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar, como a gente viu naquele mapa ali atrás. E aí o que acontece, gente? Será que tudo foi Nossa Senhora? Será que tudo foi Maria mesmo? Né? Então a gente começa a investigar e ver o quê? Quando você pesquisa a parte de ufologia, por exemplo, você descobre que existe a 13ª constelação do Zodíaco, né, que a gente fala que são 12, mas existe a 13ª, que sempre existiu, que é a constelação de Serpentarium ou Ophiuchus.
Essa 13ª constelação estaria ligado também àquele termo, né, agnóstico do Piscis Sophia, né, o feminino que ficou oculto, a energia também de Maria Madalena, de Joana d'Arc, né, todas sacerdotisas que representavam quem? As Amazonas ou as Liliths, as primeiras mulheres que vieram para a Terra, que não eram humanas, né, que vinham de uma raça superior, e essas Amazonas vieram para preparar o desenvolvimento do planeta, mas elas não eram guerreiras, né, como a gente acha que eram, que matavam todo mundo, apesar de que a gente tem provas arqueológicas, aí, como a gente está vendo na imagem, das Amazonas guerreiras, são documentos arqueológicos que mostram, né, mas elas viriam de Ophiuchus, essa 13ª constelação, e elas teriam uma capacidade paranormal, assim, supra-humana, né? Então elas não precisavam guerrear com ninguém. Apesar de elas terem escudo, arco, flecha e espada, não havia uma necessidade de guerra delas com ninguém, porque o campo vibratório delas neutralizava os outros, conseguia manter harmônico tudo ao redor delas. Então tinham as tribos das Amazonas, que eram sacerdotisas, guerreiras, né, que não guerreavam, né, mas se vestiam com firmeza, assim, sacerdotisas, que conviveram com os maias, né, com os incas ali, com os sacerdotes pleiadianos, essas sacerdotisas de Ophiuchus. E elas todas tinham uma maneira de se vestir, uma grande maioria dessas sacerdotisas com um manto, né, e cobrindo a cabeça também. O que nos faz pensar da mesma maneira que a Virgem Maria, entre aspas, o que chamamos de Virgem Maria, aparecia no planeta. Toda vez que a gente vê, por exemplo, imagine um ser de uma realidade superior, de uma dimensão superior, vindo de Ophiuchus, e que se apresenta vibratoriamente, energeticamente para qualquer ser humano, e você vê uma mulher com um manto, né, e um capuz cobrindo o seu rosto, muita gente associa essa imagem a Nossa Senhora. Então, a primeira coisa, isso pode estar associado, algumas dessas aparições, a esses seres de Ophiuchus, essas Amazonas, né, que são seres dimensionais que vieram atuar aqui no planeta Terra. Nossa segunda possibilidade. A segunda possibilidade é, se esse ser não se manifestou, né, esse ser que as pessoas chamam de Nossa Senhora, não se manifestou totalmente físico, significa que uma parte desse ser estava etérea, ou uma parte dela é energética. Então, essa parte energética pode indicar algo espiritual do mundo astral, ou pode indicar também um ser de dimensões superiores que tem a parte física mais sutil. Então, somente pessoas com uma sensibilidade visual maior ou uma clarividência mais desenvolvida poderiam perceber a presença desse ser, sendo ele ou uma entidade espiritual ou mesmo um ser extraterrestre de uma dimensão superior, porque a parte física seria mais sutil, precisaria de uma percepção maior do campo energético, da parte mais sutil da física mais sutil daquele corpo. Então, o que acontece? A gente sabe, quando a gente estuda a questão da terceira visão, a percepção visual da clarividência, que uma pessoa que é vidente, ou pegar 3 pessoas que são clarividentes, de crenças diferentes, por exemplo, uma hindu, uma muçulmana e uma outra cristã, quando elas detectam um campo, percebem um campo vibratório energético, por exemplo, de uma mulher, suponhamos de uma energia dessas feminina, né, ou de uma amazona, ou de uma Lilith, né, ou de um ser feminino, de uma divindade feminina, de uma dimensão superior, cada um decodifica essa frequência visualmente segundo sua crença. Então, se fosse uma pessoa cristã, ela vai ver como se fosse a Virgem Maria, mais próximo da Virgem Maria, a decodificação da imagem. Se é uma pessoa, por exemplo, hindu, ela vai ver como uma deusa hindu. Então, aquilo ali aparece de uma outra maneira, uma outra forma. Cada um decodifica um código vibratório energético segundo suas próprias crenças, né? Uma vez eu fiz uma experiência interessante que eu levei 2 grupos de pessoas num mesmo local. Para o primeiro grupo eu falei que ali era um lugar maia muito evoluído, que tinham transmutado. No segundo grupo eu falei que ali era um lugar asteca, isso foi no México, que as pessoas sacrificavam as outras. O primeiro grupo só viu coisas lindas, o segundo grupo só viu gente morrendo, né? Portanto, o lugar era o mesmo, as pessoas eram videntes. O que aconteceu é que cada uma sintonizou uma realidade ali dentro, porque todas essas frequências coexistiam no mesmo local, porque tinha sido um local maia e tinha sido um local asteca também. E cada uma sintonizou, eu induzi os grupos a sintonizarem realidades diferentes, e a percepção de clarividência deles foi
também diferente. Então, segundo a sua crença, você decodifica a energia de uma maneira diferente, a sua visão da energia pode te permitir ver algo diferente. Por isso, às vezes, alguém vai ver como uma Virgem Maria, o outro como uma deusa hindu, o outro como uma personalidade de uma outra religião feminina importante, né? Mas cada um percebe da sua forma quando isso é pela evidência. Agora, quando isso é físico e todas as pessoas podem ver, eles vão ver de uma mesma maneira. Mas o que foi que as pessoas viram, né? O que esses pastores descreveram que eles viram? Então, olha aí, gente, a imagem do que eles falaram que viram. Né? Do lado esquerdo, aí a gente está vendo o que eles disseram que viram, e do lado direito, a gente está vendo outras aparições que aconteceram ufológicas em Fátima, anteriores e posteriores a essa, a imagem que foi descrita pelas pessoas que viram, que testemunharam as aparições ufológicas. No lado esquerdo, como as crianças e outros videntes que estavam presentes nos grupos ali, que estavam vendo a Nossa Senhora em Fátima, descrevem que era essa Nossa Senhora. Então aí a gente pode ver perfeitamente aí uma correlação aí da imagem ufológica da imagem da Nossa Senhora. Né? Essa bola na cabeça pode ser um capuz? Pode. Ela pode ser também uma espécie de capacete? Pode também. Né? Então nós vamos avançar um pouco mais nesse tema aí. E como que começou essa história dessa pesquisa para a gente começar a falar o que a gente está falando aqui? É tudo suposição? É tudo loucura da nossa cabeça? Não, gente. Vamos explicar como que isso começou de uma maneira científica dentro dos arquivos do próprio Vaticano. Beleza? Tudo começa com uma pesquisadora chamada Fina D'Armada. Essa pesquisadora portuguesa, ela passou anos da vida dela pesquisando essa questão de o que tinha acontecido realmente em Fátima. Né? Ela começou a entrevistar as pessoas, né? Pesquisar as pessoas que foram testemunhas, e até que ela conseguiu autorização, né, ela através da universidade, de uma universidade lá em Portugal, ela conseguiu autorização com o Vaticano para receber os arquivos que continham todos os testemunhos, as fotos, os desenhos das crianças e tudo, as entrevistas, tudo que foi feito exatamente na época, em 1917, com aquelas crianças. E o próprio Vaticano não se lembrava do que estava ali, estava tudo armazenado, e eles forneceram esses documentos todos para essa equipe de pesquisa portuguesa, né, que estava sendo coordenada pela Fina D'Armada, e de repente a Fina D'Armada, ela conseguiu levantar o que estava acontecendo, mas não a partir do que foi falado depois, mas a partir dos documentos que mostravam o que tinha acontecido naquela época. Né? Então, o testemunho fiel ali das pessoas, as entrevistas fiéis, né? Então, e a conclusão que chegaram, gente, foi que as coisas não eram do jeito que se pensava, né? Começou-se a colocar em questão se aquela entidade, né, aquela visão, aquela aparição era realmente Nossa Senhora, porque percebia-se que não havia nenhuma afirmação concreta de que era realmente Nossa Senhora. O próprio ser nunca se auto-intitulou como Nossa Senhora. Isso nunca aconteceu. E isso que a gente vai ver agora. Então, o que aconteceu? Vamos aos fatos. O que foi averiguado aí nos fatos que são descritos dentro desses documentos que saíram do Vaticano e foram verificados pelos pesquisadores portugueses. No dia 13 de maio de 1917, num local ermo de Portugal, chamado de Cova da Iria, na província de Extremadura, 3 crianças ali, a Lúcia dos Santos, que tinha 10 anos, o Francisco Marto, que tinha 9 anos, e a Jacinta Marto, que tinha 7 anos, que eram primos da Lúcia. Eles saíram da missa de domingo e depois da missa eles foram levar o rebanho de ovelhas que eles tinham, para um terreno que era 2 quilômetros da casa dos pais. E ali eles chegaram no local próximo à Cova da Iria. Ali eles comeram uma merenda, rezaram um terço antes de começarem a brincar e de repente deu uma explosão de luz onde eles estavam. E essa explosão de luz inundou a paisagem deles ali. Essa é a descrição que está lá nos arquivos dos testemunhos deles. A Lúcia ficou com medo que isso fosse um sinal de trovoada e ela se preparou de repente para voltar para casa. Mas aí um novo relâmpago apareceu e de repente eles observaram e viram o que eles chamavam, pelo testemunho deles, de uma mulherzinha muito bonita. Então a primeira percepção deles foi de uma mulherzinha muito bonita.
né, que estava sob uma pequena azinheira ali, que era rodeada de um certo esplendor, uma luminosidade diferente, essa mulherzinha. E depois disso, durante 6 meses, cada dia 13, eles tiveram um encontro, esses pequenos pastores, tiveram um encontro que eles foram convocados por essa entidade a comparecer naquele mesmo local, né? E ao cabo desse período aí, essa misteriosa visitante, ela diria o que é que ela pretendia. No final, né, de outubro, ela iria dizer quem era ela e o que ela pretendia. Ou seja, até então, gente, nós não temos nada que afirme que era Nossa Senhora. Nada. As crianças descrevem como uma mulherzinha bonita, né? É assim que eles relatam. Essa mulherzinha bonita não conversou com eles falando quem ela era, né? Uma característica interessante é que ela não abria a boca para falar, né? Ela ficava com a boca fechada e a Lúcia escutava essa criança falando. O Jacinto escutava mais ou menos, o Francisco escutava mais ou menos, e a Jacinta praticamente não escutava nada, né? Então, a mais velha, ela escutava aquilo que estava sendo falado, mas a boca do ser não se abria, não mexia, mas ela escutava. Uma outra criança escutava alguma coisa, mas não entendia bem, a outra não escutava nada. Mas tem algo que todo mundo declara, é que todos escutavam como se fosse o barulho de uma abelha quando estava sendo aberta a comunicação. Todos escutavam esse barulho de uma abelha, não de um enxame de abelhas, de uma abelha. Então, quando essas crianças voltaram, o tio Antônio da Silva, que era tio da Jacinta e do Francisco, as crianças contaram o que tinha acontecido e eles falaram assim: se os cachorros, ou seja, as crianças, viram uma mulher vestida de branco, quem poderia ser que não fosse Nossa Senhora? Então ele já afirma que achava que era Nossa Senhora, mas isso é uma afirmação dele baseada em nada, porque ele não viu. Então, a partir daí, algumas crianças começaram a achar que era Nossa Senhora, mas não tinha nada que tinha sido falado. Inclusive tem um episódio que é interessante, que é da Lúcia, que nos meses seguintes, quando chega o dia D, a Lúcia hesita a ir, no dia 13. E a família pressiona ela para ir para ver a continuação do processo. E ela hesita dizendo que ela tinha medo de ir. Ela tinha medo de ir porque ela não sabia quem era aquela mulher. Ela não sabia o que era. Ela tem medo até que fosse um demônio, né? Alguma coisa assim, porque ela não sabia o que era. Era estranho ver um ser que falava com ela sem mexer a boca, com uma luz ao redor, mas que ela não sabia o que era. Não tinha uma denominação, né? Então, quando o tio diz que não podia ser mais ninguém, e a Lúcia, na verdade, dialogava com uma senhora, né, com aquela mulherzinha, mas a própria Lúcia não estava convencida de que essa mulherzinha, nem que ela era do bem, nem que ela era Nossa Senhora. Ela apenas sabia que falava com uma senhora, né? Então, dentro disso, ela teve uma conversa, a Lúcia, com a própria mãe, e eu vou descrever aqui qual foi a conversa que ela teve com a mãe. A mãe da Lúcia falou assim: ô Lúcia, ouvi dizer que tinhas visto Nossa Senhora na cova da Iria. A Lúcia responde: quem foi que lhe disse? A mãe da Lúcia responde: foi a mãe da Jacinta, a quem a filha o contara. É verdade? E Lúcia retificou: eu nunca disse que era Nossa Senhora, mas uma mulherzinha bonita. E eu até pedi a Jacinta e Francisco para nada dizerem. Não tiveram mão na língua. A mãe pergunta: uma mulherzinha? E a Lúcia responde: sim, mãe. Então diga lá o que te disse essa mulherzinha. E a Lúcia responde: disse-me que queria que nós fôssemos 6 meses a fio lá no dia 13 chegados. E no fim diria quem era e o que queria de nós, né? Isso aí é o testemunho da Lúcia com a mãe. Isso está nos testemunhos ali que foram dados, né, na época, anotados pelo Vaticano. E está no livro da Fina da Armada, Intervenção Extraterrestre em Fátima. Então, ela descreve claramente que ela não sabia quem era, que somente no final ela saberia quem era esse ser e o que esse ser gostaria. A Lúcia também fala assim, que aquela espécie de boneca muito bonita, porque a Lúcia às vezes chamava aquela espécie de boneca muito bonita, como também ela descrevia, ela não se identificou então, né? E a questão a gente não podia dizer então que era Nossa Senhora. Só que a voz do povo começou a propagar que era Nossa Senhora,
né, surgiu aquele rumor. E no início o governo até foi contra, estava na época de uma guerra lá em Portugal, foi contra, achando que estava tendo uma manipulação pela ignorância do povo e a fé do povo, eles estavam sendo manipulados, que não era nada disso que estava acontecendo. Né? Então, no início, a multidão ali, que começou a se reunir depois, no dia 13, eles já chegaram falando que era virgem. Né? Quando foi no dia 13 de outubro, eles já chegaram lá com vários santinhos, papeizinhos, falando que era a virgem. Mas a verdade é que a força da religiosidade popular impôs essa imagem, porque o ser não chegou a falar quem era. Né? Não chegou a apresentar. Então a gente vai ter aí dentro disso, a apresentação que o Ser falou para Lúcia foi do primeiro, segundo e terceiro segredos de Fátima. Né? Os dois primeiros segredos falavam de guerra, né? De um tempo de tumultuado ali. O terceiro segredo virou aquele segredo que nunca foi falado. Né? E a gente vai falar mais para frente aí, nesse mesmo vídeo, quando ele foi falado, uma situação bem estranha, suspeita, e falado por uma Lúcia que não se sabe se era a Lúcia de verdade. Então, o que foi falado mesmo, a gente não sabe, né? A versão verdadeira. Mas a gente vai especular aí sobre esse segredo mais pra frente nesse vídeo. Agora, afinal de contas, quem seria essa mulherzinha bonita vestida de branco? Né? Então vamos ver a descrição que a gente vai ter dela. A Fina da Armada, a pesquisadora, ela começou a pesquisar sobre isso em 1978. Né? E foi em 1982 que ela lançou o livro dela, falando da intervenção extraterrestre em Fátima. Né? Mas só em 1992 é que a Universidade Católica, a supervisão, é que eles soltaram ali a público os documentos, a documentação que estava com o Vaticano. Então ali foi acessível a todos, não era mais a informação com uma pessoa só que dizia ter tido acesso, era algo que estava acessível a todos. Né? E dentro disso a gente tem a imagem que a gente vê aí da Nossa Senhora. Observe a imagem, como que é o vestido dela, mais curto, né? O manto dela como que tem uma textura diferente, que a gente vê também desse extraterrestre aí no meio da imagem, com essa mesma imagem. Né? Ele também está com as mãos assim, né? Colocadas como se estivesse orando. Ele também tem um capacete diferente e ele também tem a mesma textura no manto dele ou nas asas dele ali. Então, como que isso se aproxima, essas imagens aí? A descrição que se tinha era uma figura feminina, muito bela, de olhos negros, envolvida por uma luz que cegava. Ela tinha cerca de 1,10 m de altura e aparentava uma idade entre 12 e 15 anos, essa menina. Vestia uma saia travada, branca e dourada, com os cordõezinhos de cima para baixo e atravessados. Um manto tipo capa descia até a orla do vestido e ela não ultrapassava os joelhos. Era uma saia, não era um manto comprido que vai até o chão, igual a gente vê a Nossa Senhora na igreja, não. Ia até a altura do joelho. Né? E ela tinha uma bola luminosa que pendia no pescoço e que em outros momentos fala-se que estava na sua mão. Essa história da bola, ela é muito interessante. Primeiro a gente observa a roupa, né? E essa história da bola é o que faz muita gente... Foi aí que surgiu a história do coração, né? A Nossa Senhora que tinha um coração na mão com aqueles espinhos ao redor, o próprio Jesus com o coração na mão com os espinhos ao redor. Na verdade não era um coração, surgiu pela primeira vez essa imagem do coração na mão, porque era uma bola que ela tinha aqui, uma esfera luminosa. Em alguns casos, pessoas relataram que essa esfera emitia raios. E quando a gente vai pesquisar essa questão na ufologia, a gente vê pessoas que tiveram contatos com seres extraterrenos, que tinham uma esfera na mão e que uma esfera que parecia com espinhos ou com raios que eram emitidos. Então aí a gente tem mais uma aproximação com fenômenos ufológicos. Então vamos falar agora o que aconteceu antes e depois desse evento aí que a gente citou, desses meses, né, de maio a outubro de 1917, né, de 1915 e 1916, em algumas datas não determinadas, a Lúcia ela afirma que ela teve contato com um anjo. Então surge uma história antes da história de Fátima. Né? Da história de Fátima, não, da história da Nossa Senhora do 13 de maio. Antes disso, em 1915 e 1916, a Lúcia teria visto uma espécie de anjo, que ela chama, que era uma figura meio transparente, como se fosse um menino transparente. Em alguns momentos, ela descreve aquilo como se fosse uma pessoa embrulhada num lençol, como se tivesse um lençol em cima. Né? Então, até que a gente chega do dia 7 de fevereiro de 1917,
quando um grupo espírita de Lisboa, que era liderado por um médium chamado Carlos Calderon, né, eles anunciaram que receberam uma mensagem, sua forma escrita, né, de psicografia, e que essa mensagem, onde se lia essa mensagem? Na data de 13 de maio, será uma grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. Né? Isso estava assinado como Estela Matutina. Né? Então, foi como se fosse um anúncio do que ia acontecer. E eles publicaram isso com o título da notícia no jornal 13/5/9/17, ou seja, 13 de maio de 1917. Né? Então, esse foi o título. Só que eles soltaram várias outras notícias com esse título também, 13/5/1917. Então, outros jornais soltaram outras notícias falando que a guerra iria acabar. Né? Outros jornais falaram que aconteceria um evento muito importante no dia 13 de maio, que uma coisa maravilhosa iria acontecer. Então, o que a gente percebe? Primeiro, que antes do evento do dia 13 de maio de 1917 acontecer, a Lúcia já tinha tido contato com um anjo, que era diferente, na região algumas vezes, e os centros espíritas de Portugal estavam publicando nos jornais notícias anunciando que algo aconteceria no dia 13 de maio de 1917. Então quer dizer que o que aconteceu foi totalmente espírita. Não sabemos, gente. Pode ser que eles tenham canalizado uma mensagem dos seres, né? E esses canalizados divulgaram pela crença deles ali como sendo espírita, e o fenômeno aconteceu efetivamente no dia 13 de maio, né? Uma confirmação. Eu coloco aí para vocês também poderem ver algumas notícias que eu consegui aí dos jornais da época. Vocês se lembram quando eu falei que a Lúcia era que conversava mais com a Nossa Senhora, né? Que conversava com ela sem abrir os lábios, e as outras duas crianças, uma entendia mais ou menos, a outra não, mas que todos entendiam, até as outras pessoas, um zumbido de abelha. Né? Então, interessante é que foi feita uma pesquisa tentando identificar qual que era a frequência sonora que elas estavam escutando. E a frequência sonora que é gerada por um zumbido de abelha, ela fica entre 200 e 300 Hz, né? A grosso modo. Assim. Então, eles pesquisaram a frequência exata na época do zumbido de abelha, e o que eles acharam uma coincidência muito intrigante é que trata-se de uma frequência muito próxima das frequências registradas em laboratórios, nos quais coloca-se indivíduos aí recebendo emissões moduladas de micro-ondas, né? Então, que geram um zumbido dentro da cabeça. Então, eles começaram a aproximar a comunicação com aquele ser com algo que gerava-se micro-ondas, né? Modulava uma emissão baseada em micro-ondas e que criava esse zumbido também por causa disso. E é uma coisa que eu achei bem interessante. E aí as primeiras notícias do evento da Cova da Iria, quando começou a acontecer também, os líderes, né, os republicanos, eles reagiram falando que aquilo ali tinha que denunciar, que era um ato de exploração da crendice popular, né, porque era um país que tinha 75% da população era analfabeta na época e vulnerável a rumores e superstições. Né? Então, por isso, o pessoal era muito simples, gente, analfabeto, com muita crendice popular, vivia muito isolado, né? Então não questionava muito as coisas, então colocou-se ali, acharam que era uma manipulação que estava acontecendo, isso no mês de maio. Né? Quando chegou o mês de junho, aconteceu uma outra surpresa na investigação ali, foi que houve na investigação da Fina Armada, descobriu-se que não eram apenas 3 videntes que tinham visto Nossa Senhora. Existia uma quarta vidente, o que quase ninguém sabe. Essa quarta vidente chamava-se Carolina Carreira. E foi num documento dos interrogatórios de 1923 que ela achou ali foto da Carolina Carreira, as informações dela. Essa Carolina Carreira, na época, tinha 12 anos. Né? Com 12 anos. Ela foi entrevistada, depois ela ainda estava viva pela Fina da Armada, muitos anos depois. E ela conta que ela teve uma experiência também com uma espécie de anjo, né? Algo, como se fosse um menininho translúcido, lourinho, que apareceu meio que flutuando para ela, e esse anjo pedia para ela orar. Né? Então ela teve essa experiência, eu coloco aí uma foto dela para vocês verem, e do desenho que mostra a experiência que ela teve desse anjo. Né? Aí a gente viu, mas a Lúcia também não falou que viu um anjo? Sim. Ela fala que viu um anjo.
Ela até cita algumas coisas que o anjo teria falado, só que fica meio dúbio porque as falas desse anjo que ela cita, da Lúcia, batem com as falas de um padre muito mais antigo de uma oração que tinha criado. Então, como se fosse um plágio. Então, essa parte ficou meio estranha e eu coloco para vocês verem também. No dia 13 de julho, né, a entidade no encontro com os 3 pastores, né, quando encontra com eles, revela o primeiro segredo. E aí a gente tem o que eles chamam de, deixa eu ver aqui, eles chamavam de visão do inferno. Foi um dia que eles tiveram uma visão muito horrível, viram coisas muito ruins. Então eles falam que ela abriu de novo as mãos, como nos 2 meses anteriores, que o reflexo pareceu entrar na terra, e que elas viram um mar de fogo, mergulhados no fogo, com demônios e almas, e essa é a visão que as crianças descrevem, como se tivessem demônios. Então elas tiveram, no dia 13 de julho, elas falam uma visão muito ruim. Agora, que é muito interessante, gente, é o episódio do dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro, ao meio-dia, né, elas escreveram o seguinte relato: fez-se completo silêncio. Ouvia-se o ciciar das preces, subitamente soam gritos de júbilo. Ouvem-se as vozes louvar a Virgem. Braços erguem-se a apontar para qualquer coisa no alto. Olham, não veem? Sim, já vejo. A satisfação brilha no olho. Isso é testemunho das pessoas que estavam ao redor, que já consideravam que estavam falando com a Virgem. No céu não havia uma nuvem, nenhuma nuvem. E também levanta os olhos e põe a perceber a amplidão do céu. E de repente, eles olham e percebem que vem um globo luminoso trazendo essa imagem da Virgem. Ela estava sendo transportada como se estivesse numa nave. Ela veio nessa nave, tinha uma forma oval, e com a parte maior voltada para baixo. E aí, esse globo com essa luz, de repente, depois que ele trouxe, deixou ela lá, ele desapareceu. E depois, antes dela desaparecer, ela sumiu no final da conversação e esse globo apareceu e a levou de volta. Então, nós temos mais uma aproximação aí com um contexto totalmente ufológico, de quem que nós estamos falando, na verdade, andando quase que num disco voador, numa nave ou num aeroplano, alguma coisa que voava. No dia 13 de outubro foi o último encontro oficial, que a gente teve 70 mil pessoas, Então, foi o dia que teve o milagre do Sol. O milagre do Sol é como se o Sol tivesse se mexido, se aproximado. Vocês vão ver as imagens que eu coloco aí para vocês. Tem uma explicação que o Sol estaria coberto por uma nuvem que uma outra nave dourada teria passado e as pessoas acharam que aquilo era o Sol, na verdade. Mas que aquilo ali, como vocês podem ver na imagem, não era o Sol. E tem as fotos daquele dia que detectaram um OVNI também nas fotos. Então, acredita-se que esse OVNI, quando o Sol estava atrás das nuvens, esse OVNI que passou, as pessoas identificaram como sendo o Sol. Eu tenho aí essa foto que está colorida, é um fenômeno desse tipo aí, que é considerado o milagre do Sol, que aconteceu no Ceará, no Brasil, parecido com essas luzes aí durante o dia, entende? Para a gente perceber como que isso pode acontecer aí com OVNIs. Então, nesse dia, o ser não se identificou, teria pedido a edificação de um templo ali, foi-se identificado, as pessoas acharam depois que era um templo em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, mas não existe garantia nem da própria Lúcia de que foi isso mesmo que foi pedido. E eles acharam que a guerra iria acabar, só que a guerra não acabou naquele momento, ainda teve conflito sangrento depois, E naquele dia, algum tempo depois, os outros 2 videntes, as 2 crianças faleceram anos depois, e só a Lúcia que ficou, para contar a história depois. Aí ficou praticamente só a versão dela, só que existem esses relatos anteriores que foram guardados na documentação do Vaticano. O que é interessante também, porque consideraram como se fosse, Nossa Senhora fazendo milagres, mas tem várias narrativas que foram feitas de quando esse ser apareceu para alguns videntes e ajudou a curar as pessoas, que batem também com as narrativas que falam de Nossa Senhora de Lourdes, que é o quê? O ser teria pedido, por exemplo, para curar uma pessoa, pedido em Lourdes para a pessoa comer algo, ela ingerir algo.
Em outro momento, esse mesmo ser teria pedido para a pessoa se curar de usar uma terra especial de um lugar e passar na pele para que fosse curado. Então, não são curas milagrosas do tipo, né, como se fosse Jesus ou Deus que toca ali e a coisa desaparece. A impressão que dá era que era um ser que tinha um conhecimento superior, uma sabedoria superior e sabia como usar um remédio, seja ele natural da terra ou ele alimentar, que poderia curar a pessoa através daquilo. Então, é um pouco diferente dos milagres que a gente achou que estava tendo, né? Na verdade, os milagres descritos, pelo menos os primeiros que a gente tem durante a época de aparição, eram de algo que era recomendado, como se fosse um tratamento que fosse passado por esse ser para as pessoas poderem se tratar. E o que é interessante é que isso bate com as nossas pesquisas de contatos com seres extraterrestres. Por quê? Porque eles passam informações de pesquisas que ajudam a gente, né, nas nossas pesquisas dessa mesma maneira. Passam informações, né, como se alimentar para uma certa coisa, passam informações de várias, não são receitas mágicas milagrosas, né? São pesquisas que são passadas, é conhecimento que é transmitido. Existe uma outra coisa muito interessante também, é que quando a gente falou daqueles anjos agora há pouco, que apareceu para a quarta vidente e também para a Lúcia, é que existe uma pesquisa de um engenheiro português que prova que nos dias, que pelo menos que a vidente, a quarta vidente, que ela sabia os dias, que ela viu aquele anjo, houveram mini abalos sísmicos em Portugal. Isso é interessante que isso bate com as nossas pesquisas em Dáquila, das aberturas de portais, que conforme a tecnologia que é usada para abertura de portal, aquilo cria mini abalos sísmicos, muito pequenos, né, mas cria. Então, tem uma certa coerência com as pesquisas que a gente tem também. Um outro detalhe que é muito interessante que são os efeitos ufológicos que a Lúcia teria vivido, né, de contatados, com características de pessoas contatadas. Então, quais são as características que a gente tem, né? Efeito do barulho de micro-ondas, né, o barulho de abelha, por exemplo, flashes de luz ou focos de luminosidade compactas que se movem, pessoas que estavam vendo anjos translúcidos, né, formas luminosas que as pessoas, os clarividentes, fora os 3 pequenos pastores, viram também. Algumas pequenas nuvens que apareciam sobre o local que ela aparecia, uma névoa que ficava sobre a copa da árvore. O que mais? Alguns focos de cone de luz, né? Estrondos com sons de relâmpago ou de foguete, né? Que mais? Pequenos tremores de terra no solo, né? Produzia efeitos psicológicos nos animais, algumas nuvens estranhas, solitárias que se movimentavam. Tudo isso, gente, a gente observa em fenômenos ufológicos. E vários objetos luminosos, né? Objetos redondos luminosos, como se fossem discos voadores. Materialização de perfumes e odores, cheiros que vinham do nada, né? Criaturas que pareciam um pouco andrógenas, com característica masculina e feminina, tinham um sexo definido, mas era como se fosse um misto dos dois, com a pele translúcida, curas espontâneas que aconteciam pela radiação das luzes, ali algumas pessoas se curaram, algumas marcas nas plantas que estavam ao redor, né? Então, e tinham também projeção de imagens holográficas que as pessoas viam. Então, várias coisas. Então, a gente volta agora para aquela parte do segredo de Fátima, né? O terceiro segredo. Então, o que aconteceu? Depois que aconteceram essas visões, as outras 2 crianças morreram, a Lúcia, ela foi pressionada para entrar para o convento na igreja, muito pressionada para que ela fosse para a igreja. Ela foi para um convento para ficar enclausurada. E ela ficou anos enclausurada. E depois de muitos anos ela aparece com uma aparência totalmente diferente da que ela tinha, né? O queixo diferente, os dentes diferentes, as marcas na bochecha totalmente diferentes. E ela fala que vai divulgar o terceiro segredo de Fátima e divulga uma coisa que é uma besteira ali, que não parece em nada com todo o drama que eles fizeram de que não podia ser revelado, que a humanidade não estava pronta. De repente eles revelam um texto lá, por uma pessoa que não se parecia muito com a Lúcia original. Então, hoje, pesquisando aqui, nós achamos um texto que fala o seguinte, que não sei se é verdade essa parte, tá? Mas em 1958,
Logo depois do maçom Roncalli ter sido eleito papa em processo ilegítimo, que envolveu chantagem feita ao real eleito, o Giuseppe Siri, que era arcebispo de Gênova, uma sociedade secreta mata a vidente de Fátima, a irmã Maria de Lúcia de Jesus, né, do Coração Imaculado, que vivia enclausurada nos Carmelos de Santa Teresa, que é em Coimbra, Portugal. Então ela teria sido assassinada nesse momento, em 1958, segundo a versão desse texto. Né? Ela desaparece de cena, né? Ela foi vista até antes disso, ela fica muitos anos, aí ela reaparece na década de 70, conduzida, né, por uma outra pessoa de sociedade secreta também, intitulado um líder supremo aí, que era o herege Giovanni Battista Montini, conhecido também como Paulo VI. E ele vem acompanhado dessa Lúcia que aparece, mas que fisicamente não se parecia. Os dentes, o queixo, as bochechas eram diferentes da antiga. Né? Então, eles consideram que fizeram uma operação política aí, né? Tiraram de cena a verdadeira, colocaram uma falsa. Anos depois, essa falsa divulga o terceiro segredo de Fátima, do jeito que ela quis divulgar, do jeito que ela foi instruída, na verdade. Então, eu mostro para vocês as imagens aqui da Lúcia original, né? E da dita impostora. Então, essa história, né, que é cheia de conspiração, de pressão, de manipulação, né, de escondendo fatos, colocando outras coisas, surge uma história também que flerta com essa, que é interessante falar aqui também, que foi a história de Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni era um italiano, né? Giorgio Bon Giovanni, ele começou a ter visões também, segundo ele, de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. Só que nas visões ele relaciona Nossa Senhora e Jesus Cristo com a ufologia, que ele fala que eles vêm através de naves. Então ele vai tendo visões de Nossa Senhora e de Jesus até um dia que ele, a pedido de Nossa Senhora, é enviado, também num dia 13 de maio, ele é enviado para Fátima, para visitar lá o mesmo local da cova de Iria. E nesse ano que ele vai, né, isso já bem mais recente, né, anos depois, quando ia peregrinação para visitar a igreja, lá, tudo que tinha sido construído ali na cova de Iria em Fátima, ele se perde um pouco ali, fica numa mata ali do lado, e ali ele tem uma visão de Nossa Senhora. E tem duas versões, uma que fala que foi uma visão de Nossa Senhora, outros que falam que foi uma visão de Nossa Senhora junto com Jesus Cristo, e que teria tocado nele, nos pontos das chagas de Cristo. Depois disso ele passa mal, e ele vai para casa, e aí começam-se depois a abrir as feridas de Cristo nele. Né? Não todas ao mesmo tempo, abriu-se as mãos, depois, anos depois, abre na costela, abre nas costas, abre nos pés, e teve um momento que abriu na testa também dele uma cruz. Essas feridas dele, segundo foi passado para ele, seria uma prova de que ele tinha algo que era realmente paranormal. Então ele passa anos fazendo testes nessas feridas, tipo, vai num laboratório que infecta essas feridas e mostra que ele não fica infectado, que ele não adoece, né, que ela não cicatriza, não fecha. E aí depois que ele sai com os laudos mostrando que aquilo que ele tinha realmente era algo muito diferente, ele sangrava todos os dias, perdia sangue, mas logo depois da meia hora que ele sangrava, ele ficava com saúde boa de novo, ia fazer as coisas dele. Ele recebe a missão de, com esse laudo mostrando que o que ele tinha não era normal, ele teria recebido também o terceiro segredo de Fátima e teria sido convidado a tentar visitar a Lúcia antes. Só que ele não conseguiu a autorização da igreja para visitar a Lúcia. Né? Existem até versões que falam que o ser antes falou que o Francisco e a Jacinta iriam morrer, né? E que o Francisco voltaria depois para rever a Lúcia. Então muitas pessoas acharam até que esse Jorge Bon Giovanni seria a reencarnação, por exemplo, do Francisco tentando voltar para ver a Lúcia. Mas o fato é que ele tinha o texto do terceiro segredo de Fátima, e ele entrega esse texto para o Papa, para que o Papa pudesse verificar com a Lúcia, né, que estaria escrito exatamente igual ao original. Mas a igreja não autoriza o encontro dele com a Lúcia, e aí ele assume a missão de ficar viajando por vários países, pedindo conscientização da humanidade, mudança consciencial, né, no comportamento para diminuir as guerras, para acabar com as coisas, para melhorar a situação do planeta. E o que é interessante é que, por exemplo, tem um vídeo dele
em Moscou, na Praça Vermelha, que ele chega lá com várias câmeras de TV e na hora que ele faz o discurso dele, ele aponta para o alto, aí tem uma nuvem que está andando sozinha e de dentro dessa nuvem sai uma nave, e essa nave faz um movimento assim sobre as pessoas todas, tudo foi filmado e vai embora. E esse mesmo movimento aconteceu em vários lugares que ele foi, né? Para mostrar que ele tinha o apoio dos seres, o que os seres pediam para que fosse modificada a maneira com que os governantes estão liderando o nosso planeta, né? E é interessante que ele teve momentos em que as feridas dele cicatrizaram. Então, por exemplo, no Natal de 2003, ele já não tinha mais a cruz na testa, já tinha cicatrizado, e de repente ele sangra de novo, a cruz aparece de novo, né? E ele recebe uma mensagem sobre o retorno de Cristo, sobre a missão que ele tinha, né, que continuar, e depois ele fica mais um tempo até que essas feridas, os estigmas, somem de novo. É como se depois de poucos dias o estigma se reabsorveu, ele desapareceu novamente. Então, a história do Bon Giovanni, ela fornece vários elementos para a gente, né? Quando a gente soma isso à troca da Lúcia, né? Verdadeira Lúcia por uma impostora, o sumiço ali, né? Enquanto a verdadeira Lúcia nunca conseguiu divulgar o verdadeiro segredo de Fátima, porque todos falavam que era algo muito que a humanidade não tinha consciência para saber, né? Aí quando vem a falsa Lúcia depois, ela divulga um terceiro segredo assim que todo mundo fala, meu Deus, era só isso? E aí quando vem o Jorge Bon Giovanni, ele vem com o terceiro segredo de Fátima, já com a informação, né, que era para trazer paz, conscientização para a humanidade, mas também que existia uma evolução da humanidade no universo, que eram os extraterrestres. Ele fala da interação com os extraterrestres. Então acredita-se que a Lúcia original tenha sido retirada ali, né, do caminho dela. Por quê? Para que a divulgação dessa informação dos extraterrestres ligada ao desenvolvimento evolutivo, espiritual, religioso, tudo isso integrando as histórias de Jesus, Maria, tudo com questões extraterrestres, para que isso fosse abafado. E quando isso foi abafado, né, soltaram uma outra história totalmente falsa. Então é importante a gente ver ao longo dessa história da Fátima, da Lúcia, né, da Fátima não, né, que aconteceu em Fátima, da Lúcia e do Jorge Bon Giovanni, como que as coisas às vezes são manipuladas, né, de uma maneira conveniente, né, para que as pessoas acreditem naquilo que não aconteceu, para mantê-las ali submissas àquilo que a gente quer que elas acreditem. Então vale a pena vocês pesquisarem sobre tudo isso que eu estou colocando aqui, que são informações que são totalmente acessíveis e vocês conseguem encontrar na internet, beleza? Uma coisa que eu recomendo também, pessoal, nessa pesquisa ligada a Fátima, são os livros, né, da Fina Armada. São vários livros que ela escreveu com o Joaquim Fernandes, são muito bons, né? Eu tenho esse aqui, ele está em francês, procurei em português alguns aqui, é mais difícil de achar, mas a gente ainda acha, mas são muito bons. Esse aqui é o que se esconde por trás das aparições, esse é muito bom. Eu tenho mais uns outros aqui, vale a pena, gente, vale a pena a gente saber, perceber, ver como as coisas acontecem, né, como que elas são manipuladas, o que não é, para a gente ir desmistificando aí a visão de tudo que mostram para a gente, beleza? Pessoal, importante eu falar aqui o seguinte, se você está gostando do nosso trabalho, do nosso canal, curte os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, né? Propaga o nosso trabalho para outras pessoas, para elas poderem ter acesso, para elas poderem se desenvolver também, para poderem acessar, né? E assim é uma maneira de vocês ajudarem a gente no equilíbrio aí da gente estar fornecendo a informação, tudo isso aí, o apoio de vocês para a gente é muito importante. Então, se estiver gostando, curte aí, se inscreve no canal e dentro da descrição do vídeo tem o nosso grupo no Telegram, onde as pessoas podem nos fazer perguntas, discutir sobre os assuntos, tem os nossos cursos que estão aí também na descrição do vídeo e para mais informações entre em contato com a gente, beleza? Obrigadão, um abraço aí e até a próxima.